Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre avaliação do nível de maturidade tecnológica. E para a gente começar o assunto, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Emiliana Margotti, coordenadora de projetos de P&D da Fundação 7, e nos últimos anos eu tenho navegado aí em projetos que vão desde a tecnologia básica até a colocação dessa tecnologia no mercado. E as maiores dificuldades que eu vejo nesses projetos de inovação é a comunicação. O que acontece, né? Muitas vezes nós, como pesquisadores, né, como é que a gente explica o estágio real da nossa tecnologia para o investidor que não é uma pessoa técnica? Como que a equipe de engenharia define as metas claras e mensuráveis para o desenvolvimento? Ou mesmo eu, como um financiador, como um contratante de um projeto de P&D, como é que eu sei que eu estou contratando o projeto correto? E o que se percebe? Que a gente precisa de uma linguagem comum para alinhar as expectativas e tomar decisões seguras. E é justamente nesse contexto que vem a nossa TRL, que é a nossa Technological Readiness Level, que é a nossa avaliação do nível de prontidão da tecnologia. O que acontece? Muitas vezes a gente se questiona, qual que é o nosso próximo passo? Como eu sei que a minha solução está confiável para eu poder inserir no mercado? Como eu sei que essa solução é boa para poder investir o meu recurso? A TRL ela vem para nos ajudar nisso. Ela funciona como se fosse uma régua, onde eu vou fazer a medição, né, a avaliação da minha tecnologia para saber o quão pronta ela está para se inserir no mercado, né? Então, a gente vai olhar essa tecnologia desde a parte da identificação conceitual dela até quando ela está colocada no mercado através de uma operação estável. Qual que é a vantagem disso? A gente consegue fazer controle de riscos e controle de confiabilidade da nossa solução. A gente consegue ter uma melhor justificação dos nossos investimentos. A gente consegue fazer avaliação de desempenho e alocação de recursos. Ou seja, eu consigo entender onde que eu preciso colocar a minha equipe para trabalhar, qual é o escopo do projeto que eu preciso ter. Bom, vamos entender um pouquinho melhor, né, o que é essa TRL, né? Ela surge lá na década de 70 como uma ferramenta da NASA, como apoio à gestão de riscos e investimentos das suas missões espaciais. E o que acontece, né? Década de 70, Guerra Fria, toda aquele grande impulsionamento tecnológico, né? A NASA precisava ter justamente essa dificuldade, ela teve exatamente essa dificuldade que a gente tem hoje, né? Onde que eu vou alocar o meu recurso? Como eu sei que essa solução que eu estou mandando para o espaço é confiável? Então, em 1995, surge a primeira versão da escala TRL, já no formato como a gente usa hoje, né? Que foi feita pelo engenheiro Menkes da NASA. E o que acontece, né? A TRL ela ganhou um conhecimento tão amplo e uma lacuna, né? Ela preencheu essa lacuna que era tão necessária para tantos mercados, que ela ganha essa adoção global. Inclusive, hoje, ela é usada como um padrão de identidades como o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, usada aí para a União Europeia. E, claro, aqui no Brasil, ela vem sendo oficializada, né, lá em 2015, através de uma norma, né, que é a 16290, desculpa, e ela é utilizada aí para diversas agências de fomento, como FINEP, BNDES, Embrapa, que vão ter aí suas próprias linhas de investimentos em tecnologias que atendem a determinadas escalas de TRL. Ou seja, Embrapa, alguns programas da Embrapa atendem determinados níveis de TRL, alguns programas do BNDES atendem determinados níveis de escala TRL, assim como o FINEP também, certo? Bom, Emi, mas vamos entender um pouquinho então o que é essa escala TRL na sua profundidade, né? Porque entendo que saber dessa TRL me ajuda aí a comunicar e a navegar em todo esse ecossistema de inovação. Bom, vamos lá, né? Vamos trazer essa escala TRL de uma maneira simples para a gente, né?
A escala mais comum que a gente tem, ela é de 9 pontos, começando de 1 e indo até 9. Porém, a gente encontra também algumas escalas começando de 0 e indo até 7, tá? Qual que é a qual que é o nível que a gente tem, né? A gente começa no nível 1, onde a gente está identificando a tecnologia, e vai até um nível mais alto, onde a gente vai buscar uma operação estável dessa tecnologia. As primeiras fases, a gente está falando de fases de pesquisa básica. Ou seja, eu estou vendo a minha tecnologia ainda como uma ideia no papel, no laboratório, certo? Eu estou tendo aí a necessidade de ter uma prova de conceito científica dessa tecnologia. Percebam que aqui a gente traz algumas informações, por exemplo, de investimento e risco para cada um dos níveis. Quando esses primeiros níveis que eu estou falando da fase de pesquisa básica, o meu investimento ainda é bem pequeno e o meu risco ainda é muito grande. Ou seja, nesse começo, a minha tecnologia ela ainda é muito incerta, certo? Então, o risco é muito grande. Porém, como eu estou falando de pesquisa básica, o investimento necessário para eu poder avançar essa tecnologia ainda é pequeno. Ao longo que a minha tecnologia vai ganhando maturidade, eu entro para uma fase que eu chamo de validação. Ou seja, eu preciso começar a construir protótipos para validar essa minha tecnologia. Eu preciso botar essa minha tecnologia para ser testada em um ambiente já simulado. Observe o que acontece com relação a investimento e risco. O meu investimento nessa fase de prototipagem já fica maior. E o meu risco ainda permanece bastante grande. Ou seja, eu ainda não sei se essa minha tecnologia vai ou não vai caber dentro do mercado, certo? Eu preciso testar. E essa é uma fase que, de fato, envolve muito investimento em prototipagem, em testes. Bom, se eu conseguir avançar dessa fase, aí sim a minha tecnologia entra nessa fase operacional, certo? Na fase operacional, percebam que o meu risco já é menor, porque as minhas incertezas por trás dessa tecnologia já começam a ser menores também. Só que, porém, para eu colocar essa tecnologia no mercado, ainda carece de um investimento bastante alto, certo? Porque o que eu tenho aqui, né? Eu preciso colocar essa minha tecnologia no mercado, no ambiente real do cliente, certo? Aqui eu preciso provar o funcionamento dessa tecnologia e provar também a prontidão do mercado para se adequar a essa tecnologia. Bom, o que acontece, né? Se a gente vai olhar cada um desses 9 níveis, né, que a gente traz aqui, e a gente traz aqui os 9 níveis, que é o padrão da NASA, que é o padrão da ISO, que é o mais conhecido, a gente tem alguma série de critérios que a gente tem que atender em cada um desses níveis, né? Então, vão desde os meus princípios básicos, lá na minha TRL1, na TRL2, eu vou para uma prova de conceito da aplicação dessa tecnologia. Em TRL3, eu estou falando do conceito analítico e experimental da função crítica dessa tecnologia. Em TRL4, eu falo da verificação funcional em um ambiente de laboratório. Em TRL5, na verificação em um ambiente relevante da função crítica do meu produto. Em TRL6, eu tenho aí um protótipo em escala de engenharia. E a gente vai fazer para mostrar o desempenho em um ambiente relevante. Em TRL7, quando a gente já começa a pensar em nível operacional, a ideia aqui é eu ter um sistema protótipo que seja muito similar ao meu produto final, para que eu consiga colocar ele em escala completa em um ambiente relevante. Em TRL8, eu tenho esse meu sistema completo, porém que já deve ser aceito para sua aplicação. Em TRL9, aí sim, eu tenho um sistema real demonstrado na aplicação por meio de operações com uma missão bem-sucedida. E o que acontece, né? Vamos deixar isso um pouco mais simples para a gente entender, né? Vamos trazer aqui um exemplo de um software de sistema de gestão, né? Se eu for olhar por esse software, quando eu estou falando nos primeiros níveis, né, de TRL, o que eu tenho, né? Eu preciso provar que o meu algoritmo funciona, certo? Eu estou falando de prova de conceito, eu preciso provar que a ciência por trás daquilo ali funciona,
Se eu entro aí na fase de validação, que é a fase mais de protótipo, a ideia aqui desse meu software de gestão é eu ter uma versão beta, certo? E ela testada aí por alguns usuários em um ambiente controlado. Por quê? Porque eu quero chegar no meu TRL mais alto, no meu nível operacional, que é ter o quê? O meu software no mercado, validado, sendo usado por clientes, né? E as pessoas pagando com ele com sucesso, certo? Faz sentido toda esse nosso ganho de maturidade da nossa ferramenta? E o que acontece, né? Para nos ajudar, obviamente, em todo esse trâmite, né? A gente conta aí com ferramentas, né? Com calculadoras de TRL, que vão ser aí ferramentas que contêm um conjunto de assertivas, né? Que a gente vai se questionando ao longo do caminho se a gente atende ou não aquela determinada assertiva. Se a minha tecnologia já contempla ou não aquele requisito estabelecido. Então, para nos ajudar nisso, claro, tem alguns questionamentos, né, que a gente pode fazer antes mesmo de ir para uma calculadora. Por exemplo, a minha tecnologia foi testada? Ela foi testada onde que ela foi testada? Eu testei ela num papel, através de uma prova de conceito, eu simulei, eu fiz isso numa bancada de laboratório, em um ambiente real. Eu tenho um protótipo, eu tenho uma prova de conceito, ele é funcional? Eu já fiz uma prova de conceito que vai integrar todos os componentes principais da minha tecnologia? E o mais importante, quais provas que eu tenho que eu fiz tudo isso? Né? Porque algo que a gente vê que é um equívoco comum é a gente achar que tem todas essas comprovações quando na verdade a gente não tem. Que relatórios que eu tenho? Quais dados de desempenho que eu tenho? Já foram publicados artigos, por exemplo, para fazer toda a comprovação científica dessa nova tecnologia? Eu tenho cartas de interesse de cliente pensando nessa tecnologia sendo colocada no mercado? E aqui é o mais importante, a gente se basear em evidências, certo? A comunicação por trás dos projetos de P&D, ela só vai deixar de ser subjetiva quando eu tiver evidências objetivas sobre esse meu desenvolvimento, certo? Bom, e por que, né, que é tão importante, né? E por que eu vejo que TRL, dentro desse contexto de P&D, é tão crucial? Por causa de dois aspectos que eu trago aqui. O primeiro aspecto é a gente conseguir definir de forma clara qual é o nosso próximo passo, certo? Nesse sentido, o TRL ele vai funcionar como um roteiro de desenvolvimento, certo? Como até um roteiro de qualificação dessa minha tecnologia. Então, por exemplo, se eu identifiquei que a minha tecnologia está no TRL 4, eu tenho aí, por exemplo, um protótipo, uma bancada, para mim fica claro que o meu próximo passo é avançar para um TRL 5, certo? Eu preciso colocar esse protótipo para ser validado em um ambiente relevante. Assim eu consigo entender, eu consigo criar um roadmap, por exemplo, dessa minha tecnologia. Algo bastante fundamental para quem está buscando aí por incentivos financeiros para esse impulsionamento dessa tecnologia, o TRL vai nos ajudar a buscar o apoio certo, certo? Porque o TRL vai alinhar o meu projeto a um perfil de risco do meu investidor. Então, o que acontece? Se a minha tecnologia ainda está no TRL baixo, por exemplo, de 1 a 4, a ideia aqui é eu focar em fomento em pesquisas. Eu procurar, por exemplo, por editais, por subvenções, certo? Agora, por exemplo, se a minha TRL já está lá em um nível mais alto, por exemplo, 7, 8, 9, o foco aqui é eu buscar por investidor de risco, certo? Que eu consiga, de fato, estar escalando essa minha tecnologia. Por exemplo, buscar por Venture Capital, por BNDES e por outros programas. Então, percebam, eu entendo onde que a minha tecnologia está em questão de seu nível de maturidade. Em cima desse nível de maturidade, eu posso pensar quais são os próximos passos para eu poder evoluir.
E além de olhar quais são os próximos passos, eu consigo identificar quais são os melhores investidores, certo? Então, assim, eu consigo comunicar de fato quão madura a minha tecnologia está, onde eu quero chegar e quem pode me ajudar com isso. Porém, para a gente fazer tudo isso, aqui eu trago 3 dicas que são erros que a gente tem que evitar. O primeiro passo é a gente superestimar o TRL. Achar que a gente tem um TRL 6, por exemplo, um TRL 7, são TRLs mais altos, quando a gente só tem evidência que comprova que eu tenho um TRL 4. Se eu não posso evidenciar através de documentos, de registros, de uma informação documentada, isso vai destruir a minha credibilidade, certo? Então, vamos comunicar a nossa TRL com base em evidências. Outro erro para a gente evitar, né? A gente só focar na tecnologia, certo? Ter uma tecnologia, por exemplo, de TRL 9, que ela está super pronta para ser colocada no mercado e ninguém quer comprar, também não nos ajuda, né? Uma dica aqui é a gente validar essa tecnologia com o mercado em paralelo. E para isso existem algumas outras escalas que a gente pode usar, como por exemplo a CRL, né, que é a Commercial Readiness Level, é o quão pronta essa minha tecnologia está para ser colocada no mercado, certo? E um outro erro para a gente evitar é a gente pedir dinheiro errado na hora errada. Ou seja, eu entendi qual é o TRL da minha solução e para isso eu preciso alinhar o perfil de risco do meu investidor para eu pedir dinheiro, certo? Bom, para a gente encerrar, né, o que eu trago para vocês, né? Que o TRL, acima de tudo, é uma ferramenta, né, para a gente transformar o nosso desenvolvimento tecnológico em um processo que a gente consiga gerenciar. É a gente sair de algo subjetivo, né, do mundo do eu acho, para algo mais objetivo, baseado em evidências, certo? A ideia é a gente usar o TRL para medir o nosso progresso, para a gente conseguir comunicar o valor e levar a inovação aí ao sucesso. Bom, e para a gente finalizar mesmo, eu quero fazer 3 convites, né? Aqui na CERT a gente trabalha com algumas soluções de TRL que podem aí estar ajudando nesse processo, né? A primeira solução são conteúdos especializados. Então, se você acessar o nosso blog, por exemplo, lá você consegue ter uma série de conteúdos especializados produzidos pelos nossos especialistas, né, para nos ajudar nessa jornada de TRL. Um desses conteúdos é um e-book que vai trazer aí um guia prático, né, de como a gente aplica TRL. Outra solução bacana que a CERT tem é uma ferramenta por trás de uma calculadora, né, que nos ajuda aí, através de um conjunto de assertivas, estar aí calculando, medindo, mensurando o nosso nível de TRL. A ideia aqui é que a gente vá preenchendo essas assertivas, mostrando as evidências do preenchimento dessas assertivas e ao final eu consigo aí ter o nível de TRL da minha solução e consigo aí projetar onde eu quero chegar no futuro. E a terceira solução que a gente tem na CERT é o nosso programa de capacitação de avaliação de nível de maturidade tecnológica. A ideia desse nosso programa de capacitação é construir uma base conceitual, a gente colocar a mão na obra, a gente aprender fazendo, a gente consolidar, validar e fazer a transferência do processo de gestão da inovação para as empresas. Bom, e de fato agora, encerrando, né, o que eu tinha para trazer por hoje era isso. Caso se você se interessou e queira continuar essa conversa, eu deixo aqui os meus contatos, certo? E eu fico aqui aberta para que a gente possa continuar falando sobre formas de fazer a sua tecnologia se tornar cada vez mais madura. É isso. Abraços!